Graça e paz, amado e amada de Deus. Estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família. É sempre um privilégio servir ao Senhor e compartilhar com vocês um pouquinho desta palavra maravilhosa do nosso Deus e Pai. Palavra esta chamada Bíblia, Sagradas Escrituras, ou Palavra de Deus, né? Que nada mais é do que uma pessoa, é a pessoa do próprio Deus que fala conosco. Lembrando que a palavra de Deus, o Logos de Deus, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amados, vamos orar? Senhor Deus, obrigado por este momento de alegria, do compartilhar da Tua palavra. Paizinho, prepara o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Espírito Santo Deus, ministra no coração de cada amado a Tua palavra. Usa-me apenas como um instrumento, Senhor, e não permita, Paizinho, que eu fique aquém ou vá além do que o Senhor deixou escrito para nós. Conforme o Senhor diz lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas, através da Tua palavra, pertencem a nós e aos nossos filhos. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amados, então, por favor, abra a Bíblia de vocês lá no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amados, hoje nós vamos falar um pouquinho de algo que eu já mencionei em devocionais anteriores, que são duas naturezas que temos. A primeira é a natureza humana, carnal, que é a nossa essência humana, nascemos da vontade do homem. Todo ser humano tem essa natureza. E existe uma segunda natureza que apenas os filhos de Deus têm. E quem são os filhos de Deus? São aqueles que aceitaram Jesus como seu único e exclusivo Salvador. E o que significa exatamente aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Significa convidá-lo para entrar na tua vida. Fazer com que ele ocupe o trono no teu coração, de modo que você já não vive mais pela tua própria vontade, mas pela vontade do seu Senhor. Isso vai colocar um desejo no teu coração de conhecer qual é a vontade, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso vai fazer com que nós não vivamos mais nos padrões do mundo. Por quê? O mundo, ele vive nos padrões da essência, da natureza humana. A Bíblia nos diz, amados, que o ser humano, o coração do ser humano, ele é enganoso e ele é desesperadamente corrupto. Diz que na carne, na essência humana, não habita bem algum. Então é muito diferente do que alguns filósofos e gurus da modernidade falam,
que o ser humano é bom em sua natureza. Amado, não é. Na carne habita todo o mal. O adultério, o desejo de matar, os desejos carnais, né? Então dizendo, o desejo pela droga, pelo álcool, tudo isso é uma necessidade da carne. Ou seja, a carne deseja aquilo que prejudica ela mesma. Não habita bem algum. O bem que habita em nós vem do Espírito. O Espírito é bom. O Espírito foi nos dado por Deus. Só que nós, na medida em que vamos vivendo, vamos nos alimentando o corpo, a essência natural, né? A essência carnal, a natureza humana, e alimentando o espírito. Então, aquela que estiver melhor alimentada vai prevalecer. Por isso é importante a gente se alimentar da palavra de Deus. Então, Jesus Cristo estava falando aqui para Nicodemos que se o ser humano não nascer de novo, não tiver uma nova natureza, ele não pode ver o reino de Deus. E aí depois, Nicodemos não entende isso. E Jesus então explica um pouco melhor. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então esse segundo nascimento, que nos dá uma nova natureza, agora é um nascimento pela água e o Espírito. E pelo Espírito, Espírito Santo. A água aqui representa a palavra de Deus. Jesus Cristo mesmo usou muitas vezes a expressão: vocês já estão limpos pela palavra. E quando que Jesus usa, né, esses termos, né? Por exemplo, quando ele lavou os pés dos apóstolos. E aí então foi lavar os pés de Pedro, e Pedro disse: de jeito nenhum, Senhor, o Senhor lavará os meus pés, porque isso era uma atividade inerente aos escravos na época, e era considerado uma vergonha para os judeus. Então Jesus estava ensinando humildade, e Pedro disse que não, o Senhor não vai lavar os meus pés, e Jesus responde a ele: se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Então Pedro diz assim: então não lave só os meus pés, lave também a minha cabeça, as minhas mãos. E Jesus responde: aquele que já se banhou não precisa senão lavar os pés. Não precisa de nada, lavar nenhuma outra parte, senão os pés. E por que isso? Porque a palavra de Deus já havia lavado aqueles homens do pecado deles. Porque a palavra tem este poder de purificar, de lavar, de nos lavar. Porque a palavra é santa, é perfeita, é boa. E aí então Jesus estava dizendo para eles: você vai, na sua caminhada, vai continuar sujando os teus pés. E aí você vai pedindo perdão e vai se corrigindo. Mas você já está limpo pela palavra que eu tenho vos dado. Jesus fala isso também em João capítulo 17, quando ele faz aquela oração ao Pai em propósito, né? Com um propósito de purificar, de pedir ao Pai proteção, discernimento, união na fé, para aqueles apóstolos e também para nós. Amados, então aqui Jesus estava dizendo isso, né? Você precisa nascer de novo, da água e do Espírito, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos revela que Jesus é o Filho de Deus. Então veja que do próprio Senhor vem tanto o querer aceitá-lo, como o realizar. Isso é maravilhoso. A obra é completa de Deus. Amados, então falando um pouco disso, nós podemos pensar, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50,
onde o apóstolo Paulo diz também: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e o sangue não podem herdar. A carne e o sangue representam justamente essa natureza humana. E essa natureza humana não pode herdar o reino. Por quê? Porque ela peca. Amados, a palavra nos diz que Jesus foi o único homem, porque sendo Deus, ele nasceu de uma mulher para se tornar humano e viver entre nós e sentir tudo o que a sua criação sente. E nos chamar, porque ele veio para isso, para se relacionar com a sua criação, para chamar-nos ao arrependimento, para nos reconciliar com ele e para nos trazer paz com Deus por este ministério de reconciliação. E ele nos delega isso. Então a gente vai ver também essa questão. Vemos lá em Romanos capítulo 6, versículo 11 também, o apóstolo Paulo, aliás, todo o capítulo 11 vai falar basicamente sobre isso, sobre o pecado, né? E que nós morremos para o pecado. Morremos para o pecado. E se nós morremos, crucificamos o pecado com as nossas paixões, né? Com toda essa natureza pecaminosa na cruz, e aceitamos o Senhor Jesus, então agora nós não vivemos mais prisioneiros do pecado, mas libertos para Deus. Não somos mais escravos do pecado que nos gerará morte, mas agora somos servos de Deus que nos gerará a vida. Amados, vamos por favor lá em Colossenses, no capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, viver em Cristo, no caminho, na verdade, na vida. Estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Então, sempre dando graças a Deus, enquanto somos edificados pela palavra do Senhor. E isso é um processo, amados. Não acontece de uma vez. Acontece na medida em que, lendo a palavra de Deus, nós vamos sendo corrigidos amorosamente por nosso Pai. Deus vai revelando os nossos erros. E por esse amor, por essa relação que nós temos, nós vamos então endireitando os nossos caminhos na direção de Jesus Cristo. Verso 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Uma coisa, amados, é nós seguirmos as religiões, seguirmos apenas homens e vivermos de migalhas apenas em cultos, em missas e nos contentando com aquilo. Porque muitas vezes estamos sendo enganados. Por quê? Porque é segundo a palavra do homem e não segundo a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Aí verso 9, porque nele, Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Amados, eu fiz questão de ler de novo esse início,
para a gente poder ter clareza do significado, né? Porque aqui está dizendo, né? Remoção do corpo da carne. Ou seja, Jesus Cristo removeu a natureza humana e nos deu uma natureza espiritual. E aí então pelo batismo, que simboliza o arrependimento e que também simboliza o sepultamento do velho homem, da velha natureza. E aí então quando saímos das águas, nós saímos, representa que nascemos uma nova criatura. Por isso nascemos da água e do Espírito. É o Espírito Santo agora que passa então a habitar em nós. E por isso nós temos essa fé em Jesus Cristo, que é a fé salvífica, a fé que salva, redentora, e que nos dá a vida eterna, e que vai provocar daí em diante uma transformação dessa nossa natureza. Essa transformação progressiva, que a Bíblia chama de processo de santificação. Amados, no verso 20 vai dizer assim, vamos pular aqui só para não deixar o vídeo muito longo, mas depois vocês leiam o capítulo todo. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam então a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo, todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Amados, nada, nenhum ritual humano, nenhum rito, será como cada um pode chamar isso, sacramento, etc. Nada disso tem valor contra as inclinações da carne. Por isso que aqueles que passam por esses rituais, por esses mandamentos de homens, das religiões, continuam vivendo no pecado, continuam irando, continuam não perdoando, continuam adulterando, continuam mentindo, continuam fazendo tudo o que faziam antes. Se dizem cristãos, mas vivem como se fossem do mundo. Como se não conhecessem a Deus. Como se não fossem salvos por Deus. Por quê? Porque, na verdade, ainda não se tornaram uma nova criatura, não tiveram o novo nascimento. Amados, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer a partir do versículo 1, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, porque é isso que o batismo representa, né? Vocês estão nascendo de novo, é como se morreram e agora estão ressuscitando. Então, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não das que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia! Veja, quando a gente nasce de novo, quando a gente ressuscita, portanto, né, uma nova criatura agora, é um sinal que nós morremos para as coisas do mundo e vivemos agora para Deus. E aí ele continua no verso 5, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. E ele diz algumas coisas: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, a avareza, que também é uma espécie de idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Lembra que aqui Paulo está falando para os cristãos que estão lá em Colossos. Então, se nós somos cristãos,
provavelmente nós já vivemos parte destas coisas, se não foram todas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas. E aí ele continua a lista: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza, da água e do Espírito, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego ou judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, agora caminhando para o final, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados. Santos significa separados por Deus para estarem aqui na terra, para representarem o reino de Deus aqui. Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, amados? Então, é isso que eu queria falar com vocês. Existem muitos textos na Bíblia que falam sobre a velha natureza e a nova natureza. É importante a gente entender um termo que talvez vocês nunca tenham ouvido, pelo menos uma parte de vocês, é teologia sistemática. A teologia sistemática nada mais é do que nós estudarmos um determinado tema a partir de toda a Escritura Sagrada. Ou seja, a pergunta é, o que a Bíblia como um todo fala sobre um determinado assunto? Isso é teologia, é estudo das coisas reveladas de Deus, inspiradas por Ele, aqui na sua palavra, né? Sobre um determinado assunto. Então, por que muitas religiões se desviam da verdade de Deus? Porque elas se dizem cristãs, mas elas pegam alguns versículos fora de contexto para justificar uma nova doutrina. E essa doutrina vai se desviando da palavra de Deus. E o próprio Senhor fala na sua Escritura que nada pode sair daqui. E nada pode entrar aqui. E se algo for tirado ou colocado, que seja amaldiçoado aquele que o fizer. E, infelizmente, a própria palavra de Deus nos diz que aqueles que escolhem não conhecer a palavra de Deus e se deixam, portanto, enganar por falsos mestres, sofrerão o mesmo castigo. Por quê? Porque escolheram isto. Escolheram não conhecer e não seguir a palavra. Escolheu seguir e confiar no homem e não em Deus. Por isso, amado, o que eu mais desejo e quero orar agora para a gente encerrar é que se há alguém aqui ouvindo esse devocional e acompanhando os devocionais anteriores
e que está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o coração. Se Deus está falando com você agora, se o Espírito Santo está revelando em você e está te deixando constrangido com isso, porque você se viu nessa situação de desobediência, de rebeldia à palavra de Deus, de se deixar enganar pelos seres humanos, ou apenas tem essa dúvida no coração porque decidiu não ouvir a Deus, não ler a palavra de Deus. Se você é um desse, se arrependa, ore ao Senhor, peça para que o Senhor se revele a você. Coloque no teu coração o desejo de ouvi-lo, de conhecê-lo, de obedecê-lo, de andar com ele, para o teu bem, para que você não seja enganado pelas pessoas, por falsas doutrinas, filosofias e por tantas coisas. Não se deixe enganar, amados. Busque o Senhor. Peça ao Senhor que te alcance com a sua graça. E que você então tenha essa nova natureza, que você nasça da água e do Espírito. E receba o selo da promessa, o penhor, que é a nossa garantia, que é o Espírito Santo Deus. Neste momento, quando você aceitar o Senhor Jesus como o seu único e exclusivo Salvador, e buscá-lo de todo o coração, ele vai se revelar. E ele, o Pai, no Espírito Santo, habitará em você e estará com você todos os dias e vai te edificar, e vai te transformar, e vai te levar em segurança para o reino de glória que ele tem preparado a todos aqueles que o amam, em espírito e em verdade. Amém? Paizinho, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu devocional. Perdoa, Senhor, se eu sou humano e falho, mas que, mesmo que eu tenha, Senhor, eventualmente usado palavras inadequadas, que alguém talvez pudesse não compreender, Pai, que o teu Santo Espírito leve esse entendimento ao coração dessa pessoa. Que ela mesma busque por si mesma, sem depender de mim, sem depender de outros, mas dependendo do Senhor. Busque na tua palavra, Senhor, a verdade. E aí faz com ela, Pai, como o Senhor fez comigo. Revela, Pai, o teu amor, a tua misericórdia, o teu poder, a tua justiça a essa pessoa. Alcança com a tua graça, ó Deus. Transforma a vida dela, para que as pessoas ao redor dela também sejam transformadas. Capacita-nos, Senhor, para esse ministério que o Senhor nos convidou a participar, para sermos reino e sacerdotes aqui, ministros da reconciliação, em nome de Jesus, Pai. Dá-nos uma semana de bênção na presença do Pai, do Santo Espírito, que nós possamos fazer aquilo que é certo, reto e íntegro diante do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e já agradeço. Amém. Amados, uma semana de paz, de bênçãos, na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.